Meu marido exigiu que eu pedisse desculpas à sua melhor amiga porque minha honestidade havia ferido os sentimentos dela. Quando eu me recusei, ele gritou com raiva: "Peça desculpas, ou eu vou me divorciar de você." Eu concordei. Fui à casa dela, olhei-a nos olhos e, na frente do marido dela, eu disse algo que fez com que ambos entendessem por que mulheres como eu jamais se curvam diante da verdade. "Peça desculpas a Júlia, ou eu vou me divorciar de você." Meu marido, Ricardo, estava parado na nossa sala com os braços cruzados, proferindo aquele ultimato como se estivesse negociando um negócio, e não ameaçando pôr fim ao nosso casamento de 5 anos. O rosto dele estava com aquela expressão que eu conhecia muito bem nos últimos meses, aquela que dizia que eu estava sendo irracional, ciumenta, impossível de lidar, aquela que me fazia questionar minha própria sanidade, mesmo sabendo que eu estava certa. Eu olhei para ele, para o homem que prometia amar e estimar, e percebi que não o reconhecia mais. Ou talvez eu nunca o tivesse conhecido de verdade. Porque o Ricardo com quem eu pensei que havia me casado jamais exigiria que eu pedisse desculpas à sua melhor amiga pelo crime de notar o relacionamento inadequado que eles tinham. O Ricardo com quem eu pensei que havia me casado não me faria questionar a realidade, achando que eu era o problema, enquanto seu caso emocional com Júlia Alencar estava acontecendo bem debaixo do meu nariz há anos. "Você quer que eu peça desculpas a ela?" A minha voz soou mais calma do que eu me sentia por dentro. "Pelo o quê, exatamente? Por tratá-la com desconfiança e frieza desde o dia em que você a conheceu? Por fazê-la se sentir indesejada em nossas vidas? Por ser tão ciumenta que você não consegue aceitar que eu tenha uma amizade significativa fora do nosso casamento?" A voz de Ricardo se elevava a cada acusação, como se ele fosse a vítima ali. "Júlia tem sido gentil com você, e você feriu os sentimentos dela com essa sua atitude constante. Ela merece um pedido de desculpas, e se você não pode dar isso a ela, eu não sei se consigo permanecer neste casamento." Algo mudou dentro de mim naquele momento. Não foi exatamente o coração partido, embora isso viria mais tarde. O que eu senti foi clareza, fria e afiada como uma lâmina. Mas eu estou me adiantando. Deixe-me levá-la de volta ao início, quando eu ainda acreditava na vida que Ricardo e eu estávamos construindo juntos. Meu nome é Clara Dantas, e por 5 anos eu realmente achei que tinha um casamento sólido. Nós nos conhecemos em um churrasco de verão dado por amigos em comum, em uma daquelas tardes perfeitas de janeiro, onde tudo parecia possível. Ricardo estava ao lado do cooler de bebidas quando eu me aproximei, e ele me olhou com um sorriso tão genuíno que me fez esquecer que eu deveria me fazer de difícil. Nós conversamos por 3 horas seguidas naquele dia, sentados nos degraus da varanda dos fundos enquanto a festa rolava ao nosso redor. Ele ouviu quando eu falei sobre meu trabalho como designer gráfica. Ele fez perguntas atenciosas sobre o meu processo criativo. Ele me contou sobre a gestão de operações em uma empresa de logística de médio porte com entusiasmo real, não o interesse falso que alguns homens usam como um preenchimento até poderem falar sobre si mesmos novamente. O que me conquistou foi a atenção dele aos detalhes. No nosso primeiro encontro de verdade, ele se lembrou de que eu tomava meu café com apenas um toque de creme e sem açúcar. Ele me surpreendeu com encontros em livrarias porque eu havia mencionado que amava o cheiro de livros novos e a atmosfera tranquila. Ele me fazia sentir vista de maneiras que eu nunca tinha experimentado antes, como se ele estivesse realmente interessado em quem eu era, e não em quem ele queria que eu fosse. Nosso casamento veio 2 anos depois. Fizemos uma cerimônia pequena e significativa, realizada em um jardim com luzinhas envoltas em velhas árvores e flores silvestres em cada mesa. Convidamos apenas familiares e amigos próximos, o tipo de cerimônia íntima em que você realmente reconhece todas as pessoas ali e pode ter conversas de verdade, em vez de cumprimentar uma longa fila de convidados. Eu vesti um vestido simples que encontrei em uma boutique no centro da cidade. Ricardo chorou durante seus votos. Minha mãe me puxou para o lado durante a recepção e disse que nunca me tinha visto tão feliz. Nós nos instalamos em nosso apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, onde as crianças ainda andavam de bicicleta nas calçadas e os vizinhos sabiam o nome uns dos outros.
Eu trabalhava em casa como designer gráfica freelancer, o que me dava flexibilidade para gerenciar minha própria agenda. Ricardo ia para o centro da cidade para sua empresa de logística todas as manhãs às 7 e voltava para casa por volta das 6 da maioria das noites. Nós dividíamos as contas de forma justa. Cozinhávamos juntos nos fins de semana, experimentando novas receitas e rindo quando algo dava errado. Conversávamos sobre comprar uma casa um dia, talvez ter filhos e, com certeza, viajar mais assim que tivéssemos economizado o suficiente. A vida parecia estável, previsível, confortável em todos os sentidos que eu tinha aprendido a valorizar. Eu pensei que sabia exatamente com quem eu havia me casado e como seria o nosso futuro. Olhando para trás agora, eu percebo que estava vivendo em uma ilusão cuidadosamente construída, onde eu via apenas o que Ricardo queria que eu visse. A ilusão começou a rachar cerca de 6 meses após o nosso casamento, quando Ricardo chegou em casa do trabalho uma noite com uma empolgação visível irradiando dele. Ele me sentou no nosso sofá e me contou que sua melhor amiga da faculdade, Júlia, estava voltando para a cidade depois de anos trabalhando com vendas farmacêuticas em outro estado. Ele a descreveu com um tipo de calor nostálgico que inicialmente parecia inocente, do jeito que qualquer um fala sobre amigos que moldaram seus anos mais jovens. Júlia era brilhante, ele disse. Uma daquelas pessoas naturalmente carismáticas que poderia vender qualquer coisa a qualquer um e fazê-los se sentirem gratos pela oportunidade. Ela tinha sido sua amiga mais próxima durante os últimos 2 anos da faculdade, parte de um grupo unido que ficava acordado até tarde, resolvendo os problemas do mundo e fazendo promessas sobre permanecerem conectados para sempre, como fazem as pessoas de 20 anos. Fiquei genuinamente feliz por Ricardo. Todo mundo precisa de bons amigos, especialmente do tipo que te conhecia antes de você se tornar a pessoa que é agora. Eu tinha minhas próprias amigas de faculdade espalhadas por diferentes estados, pessoas para quem eu enviava mensagens regularmente e visitava quando possível. Ter Júlia por perto seria bom para ele, pensei. Ele vinha mencionando sentir-se desconectado de velhos amigos ultimamente, sentindo falta da camaradagem fácil de pessoas que compartilhavam a história com ele. Quando finalmente conheci Júlia em um jantar que Ricardo organizou em um restaurante no centro, ela era exatamente como ele descreveu, sofisticada e confiante, do jeito que representantes de vendas farmacêuticas aprendiam a ser. Ela estava vestida de forma profissional, mesmo para uma noite casual de sexta-feira, com o cabelo com luzes penteado em ondas soltas e joias que falavam de seu sucesso sem serem ostentadoras. Ela tinha aquele sorriso prático que vem de anos de reuniões com clientes, caloroso, mas ligeiramente impessoal, do tipo que faz você se sentir bem-vindo, mas não necessariamente visto. Ela era atraente de uma maneira cuidadosamente mantida. O tipo de mulher que claramente investia tempo e dinheiro em sua aparência como parte de sua marca profissional. O que me chamou a atenção imediatamente foi como Júlia e Ricardo entraram em um ritmo fácil em minutos de se sentarem. Eles riam de professores que eu nunca havia conhecido, relembravam viagens de carro das quais eu não tinha feito parte, completavam as frases um do outro de maneiras que demonstravam profunda familiaridade. Eu fiquei ali sorrindo e balançando a cabeça, tentando participar quando a conversa se voltava brevemente para me incluir, mas na maioria das vezes me sentindo como uma observadora assistindo a uma reunião da qual eu não fazia parte. Não era hostil ou deliberadamente excludente. Era apenas que a história compartilhada deles criava uma linguagem que eu não falava, referências que eu não entendia, piadas internas que exigiam explicações para fazer sentido para uma estranha. O marido de Júlia, Marco Silva, também estava lá. Um homem quieto que trabalhava como contador e parecia igualmente periférico à conversa. Ele me olhou em um ponto enquanto Ricardo e Júlia riam de algo do 2º ano da faculdade, e nós compartilhamos um breve olhar que eu não entendi totalmente na época, mas viria a reconhecer mais tarde como o reconhecimento mútuo do nosso status secundário. A primeira pequena violação de limites aconteceu de forma tão sutil que eu quase não percebi. Algumas semanas após aquele jantar inicial, Júlia começou a mandar mensagens para Ricardo durante os nossos encontros noturnos. A primeira vez foi no cinema,
esperando os trailers começarem, quando o celular dele vibrou. Ele deu uma olhada, digitou uma resposta rápida, depois o guardou com um sorriso de desculpas. 5 minutos depois, ele vibrou de novo. Depois de novo. No momento em que o filme real começou, Ricardo havia trocado uma dúzia de mensagens com Júlia sobre alguma apresentação de trabalho sobre a qual ela estava nervosa. Ele pedia desculpas a cada vez. Prometia guardar o celular, mas ele continuava puxando a atenção dele como uma força magnética que ele não conseguia resistir totalmente. Esse padrão se repetiu nos meses seguintes, jantares interrompidos por mensagens sobre clientes difíceis, manhãs de fim de semana interrompidas por telefonemas sobre os problemas de casamento de Júlia com Marcos, noites tardias quando Ricardo estava digitando respostas para mensagens enquanto estávamos sentados no sofá, supostamente assistindo televisão juntos. Cada vez que eu sugeria gentilmente que talvez ele pudesse responder a ela mais tarde, Ricardo olhava para mim com desapontamento mal disfarçado, como se eu estivesse falhando em algum teste fundamental de compreensão e compaixão. Depois veio o incidente da chave reserva. Ricardo deu a Júlia uma chave do nosso apartamento para emergências, sem discutir isso comigo primeiro. Eu descobri quando saí do meu escritório em casa, em uma terça-feira à tarde, e encontrei Júlia sentada no nosso sofá, sem sapatos, completamente à vontade no meu espaço, enquanto Ricardo fazia café para ela. Ela precisava pegar nosso Wi-Fi emprestado para uma chamada com o cliente, ela explicou alegremente, porque o dela havia caído de novo, como se este fosse um padrão recorrente sobre o qual eu deveria saber. Eu fiquei parada na minha própria sala de estar me sentindo como uma intrusa, enquanto Júlia conversava com Ricardo sobre a área de vendas dela e as estruturas de comissão. Quando ela finalmente saiu 1 hora depois, perguntei a Ricardo se talvez pudéssemos estabelecer alguns limites sobre a chave reserva. Sugeri que Júlia mandasse uma mensagem antes de vir para que não fôssemos pegos de surpresa. A resposta de Ricardo foi imediata e defensiva. Júlia está passando por uma transição difícil. Ele explicou com paciência exagerada. Cidade nova, casamento em crise, emprego de alta pressão. Amigos de verdade aparecem um para o outro, sem condições ou restrições. Você realmente vai ser o tipo de pessoa que coloca a conveniência acima da compaixão? Aquela conversa se tornou um modelo para dezenas de outras nos meses seguintes. Toda vez que eu tentava estabelecer um limite, Ricardo reformulava isso como eu sendo inóspita, ciumenta, incapaz de lidar com ele, tendo amizades próximas fora do nosso casamento. Comecei a questionar meus próprios instintos, me perguntando se eu estava sendo possessiva ou irracional. Talvez fosse assim que as amizades adultas e maduras se pareciam, e eu era apenas muito insegura para lidar com isso. Nosso 5º aniversário chegou em uma terça-feira, no final de setembro. Eu havia feito reservas com 2 meses de antecedência no Ouro Preto Restaurante, um lugar elegante no centro conhecido por sua atmosfera íntima e menu que mudava a cada estação. Eu vesti o vestido verde esmeralda que Ricardo havia elogiado anos atrás, em um dos nossos primeiros encontros. Aquele que ele disse que fazia meus olhos parecerem cor do mar. Eu planejei toda a noite, cuidadosamente. Jantar, depois uma caminhada ao longo da orla, onde tivemos uma de nossas primeiras conversas de verdade. Depois, para casa, onde eu tinha um presente esperando. Um álbum de fotos encadernado em couro, que eu havia encomendado documentando nosso relacionamento desde aquele churrasco inicial até o nosso casamento e a nossa vida conjugal. Nós chegamos à metade das nossas entradas antes que o celular de Ricardo começasse a vibrar incessantemente. 1, 2, 5 vezes em rápida sucessão. Cada notificação fragmentava a atenção dele um pouco mais, até que ele mal estava presente, com os olhos colados na tela enquanto eu estava sentada à sua frente, observando-me me tornar invisível em tempo real. Foi então que eu disse aquelas palavras. Ricardo, é o nosso aniversário. E foi então que ele levantou o olhar com genuína confusão e disse que Júlia estava tendo uma crise, que ele estava apenas deixando-a saber que ela não estava sozinha. Mas eu estava sozinha, sentada em frente ao meu marido em um restaurante caro, no que deveria ter sido uma das noites mais importantes do nosso ano, enquanto ele fornecia apoio emocional para outra mulher. A ironia era sufocante, amarga na minha boca, misturando-se com a comida que eu mal conseguia engolir.
Naquela noite, deitada na cama enquanto Ricardo dormia pacificamente ao meu lado, eu finalmente admiti para mim mesma o que eu estava evitando por meses. Meu casamento tinha 3 pessoas nele, e eu era a menos importante. 3 meses se passaram depois daquele jantar de aniversário no Ouro Preto. 3 meses de eu tentando me convencer de que estava exagerando, de que o relacionamento de Ricardo com Júlia era apenas uma amizade incomumente próxima, de que o meu desconforto era um problema meu para eu resolver. 3 meses de engolir meus instintos e forçar sorrisos enquanto Júlia continuava usando a chave reserva para aparecer sem avisar. E Ricardo continuava priorizando as mensagens dela em detrimento das nossas conversas. Então, meu laptop pifou em uma quarta-feira de manhã, no início de dezembro, bem no meio de um projeto crítico para um cliente. A tela ficou preta sem aviso enquanto eu estava trabalhando em uma apresentação de design para um cliente importante, do tipo que poderia levar um contrato de longo prazo se eu entregasse algo impressionante. Tentei reiniciá-lo várias vezes, segurando diferentes combinações de teclas, até mesmo o desligando e removendo a bateria. Nada funcionou. O prazo era o final do expediente do dia, o que me dava cerca de 6 horas para finalizar a apresentação e enviá-la. O pânico se instalou imediatamente. Eu precisava acessar meus arquivos de trabalho, que estavam armazenados na nuvem, e precisava ser rápido. O laptop de Ricardo estava no escritório em casa, onde ele o havia deixado naquela manhã antes de ir para o centro trabalhar. Ele me disse dezenas de vezes que eu poderia usá-lo se precisasse, que não tínhamos segredos um do outro, que o que era dele era meu. Peguei-o sem hesitar, liguei-o e entrei na minha conta de armazenamento em nuvem através do navegador dele. Os arquivos da apresentação carregaram rapidamente, e eu mergulhei de volta no modo de trabalho, correndo contra o relógio para terminar o layout complexo que eu estava construindo. Cerca de 1 hora depois, percebi que precisava consultar nossos documentos fiscais do ano passado para verificar algumas categorias de despesas comerciais que eu estava ilustrando para o cliente. Ricardo mantinha todos os nossos documentos financeiros organizados em pastas no laptop dele, já que ele lidava com a maior parte da nossa papelada administrativa. Abri o explorador de arquivos dele e naveguei até onde ele geralmente mantinha nossos documentos compartilhados. Foi então que eu vi, enterrada entre arquivos de trabalho e downloads aleatórios, de uma forma que sugeria que estava deliberadamente escondida, mas não bem o suficiente. Uma pasta rotulada como pessoal privado, algo sobre aquelas 2 palavras juntas, fez meu estômago apertar com um instinto antes que minha mente consciente pudesse processar o porquê. Ricardo e eu não guardávamos segredos um do outro. Sempre operamos com uma base de abertura e honestidade. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Então, por que ele precisaria de uma pasta marcada como privada em um laptop que ele me disse que eu poderia usar livremente? Minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto eu movia o cursor sobre a pasta. Parte de mim sabia que eu deveria fechar o laptop e perguntar a Ricardo sobre isso diretamente quando ele chegasse em casa. Parte de mim esperava desesperadamente encontrar algo inocente lá dentro. Talvez um planejamento de aniversário surpresa ou documentos de trabalho sensíveis que ele não deveria compartilhar. Eu cliquei para abrir. A pasta continha centenas de arquivos, fotos, capturas de tela, documentos que abrangiam 3 anos, de acordo com os carimbos de data. Meus olhos tentavam entender o que eu estava vendo, meu cérebro trabalhando para categorizar e entender antes que o impacto emocional pudesse atingir. Ricardo e Júlia sentados um em frente ao outro em mesas de restaurantes que eu não reconhecia. Inclinados um para o outro em conversas que pareciam muito mais íntimas do que uma amizade casual. Fotos espontâneas de Júlia rindo de algo fora da câmera, o rosto dela brilhando com alegria genuína. Selfies dos 2 juntos, o braço dele em volta dos ombros dela, ambos sorrindo como se compartilhassem algo precioso e privado. E capturas de tela. Dezenas e dezenas de capturas de tela de conversas por mensagem de texto entre eles. Eu cliquei na primeira captura de tela com as mãos que tinham ficado dormentes. O carimbo de data e hora mostrava 2 horas da manhã de 6 meses atrás.
Júlia havia escrito um longo parágrafo sobre se sentir perdida em seu casamento com Marcos, sobre se perguntar se ela tinha feito as escolhas certas em sua vida, sobre sentir falta da conexão que costumava sentir com pessoas que realmente a entendiam. A resposta de Ricardo era igualmente longa, validando cada sentimento que ela havia expressado, compartilhando seus próprios pensamentos sobre caminhos não percorridos e conexões que transcendem os limites normais da amizade. Abri outra captura de tela, esta de um ano atrás, novamente tarde da noite. Júlia escrevendo sobre como ela não conseguia dormir porque continuava pensando em diferentes versões de sua vida, diferentes escolhas que ela poderia ter feito. Ricardo respondendo com compreensão e suas próprias confissões sobre se perguntar e se, sobre ter arrependimentos que ele não conseguia articular totalmente para a maioria das pessoas. O meu prazo para o cliente estava completamente esquecido agora. Fiquei congelada na mesa de Ricardo, clicando em captura de tela após captura de tela, assistindo a um relacionamento escondido se desenrolar em detalhes documentados. Estes não eram check-ins de amigos casuais sobre planos de fim de semana ou conselhos de trabalho. Eram confissões emocionais, conversas íntimas noturnas, onde duas pessoas compartilhavam seus sentimentos mais profundos, arrependimentos e anseios. Então, encontrei a mensagem que se repetiria em minha mente por meses depois, gravada em minha memória com a precisão do ácido gravando vidro. Júlia a havia enviado às 2h17 da manhã, cerca de 8 meses atrás, bem na época em que Ricardo havia começado a parecer distante e preocupado em casa. A mensagem dizia: às vezes, me pergunto como teria sido a vida se tivéssemos ficado juntos em vez de apenas continuarmos amigos na faculdade. Você já pensa nisso? A resposta de Ricardo veio apenas 3 minutos depois, sugerindo que ele estava acordado e esperando pela mensagem dela, ou que ele estava pensando nela às 2 da manhã, em vez de dormir ao lado de sua esposa. Mais do que eu provavelmente deveria, mas fizemos nossas escolhas. Não significa que eu não valorize o que temos agora. Eu li aquelas palavras 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, esperando a cada vez que elas se rearranjassem de alguma forma em algo menos devastador, algo que pudesse ser explicado como amizade inocente, mas o significado era cristalino. Meu marido tinha sentimentos por Júlia que iam muito além da amizade. Ele vinha pensando em versões alternativas de sua vida, onde eles estavam juntos em vez de apenas amigos, e ele valorizava o que eles tinham atualmente, fosse lá o que fosse, o suficiente para mantê-lo através de anos de comunicação secreta. A pior parte era o carimbo de data e hora, 2h20 da manhã. Enquanto eu estava dormindo na nossa cama, provavelmente preocupada com algum projeto de trabalho ou tarefa doméstica, Ricardo estava acordado, envolvido em intimidade emocional com outra mulher, discutindo relacionamentos românticos hipotéticos que eles poderiam ter tido juntos. Eu não conseguia parar de cavar mais fundo agora. A caixa de Pandora estava aberta e eu precisava ver tudo o que estava lá dentro, não importando o quanto doesse. Fechei a pasta de capturas de tela e abri os extratos do nosso cartão de crédito conjunto através do portal bancário online que Ricardo mantinha salvo no seu navegador. Comecei a procurar por padrões, cruzando datas e locais. Toda terça-feira à tarde, nos últimos 2 anos, aparecia uma cobrança no Café da Ribeira, um bistrô sofisticado no centro que Ricardo nunca havia mencionado ou sugerido que visitássemos juntos. Os valores estavam consistentemente entre R$50 e R$70, o tipo de total que você veria para 2 pessoas, almoçando com bebidas e entradas. Muito mais do que Ricardo normalmente gastaria em uma refeição casual. Abri o calendário digital de Ricardo, que ele mantinha sincronizado em seus dispositivos. Lá estava, claro como o dia, uma vez que eu soube onde procurar. Toda terça-feira ao meio-dia, um compromisso recorrente simplesmente rotulado como almoço de trabalho, sem outros detalhes, sem nomes de clientes, sem localização especificada, apenas um vago bloco de 2 horas que estava em seu calendário há anos. Eu comparei as datas das cobranças no Café da Ribeira com as fotos em sua pasta oculta. Elas combinavam perfeitamente. As fotos de Ricardo e Júlia em mesas de restaurante tinham sido tiradas naqueles almoços de terça-feira.
Enquanto eu estava em casa trabalhando em projetos de design freelancer, comendo sobras na minha mesa e presumindo que meu marido estava fazendo uma refeição rápida entre reuniões, ele estava tendo encontros semanais de almoços secretos com Júlia. Encontros que exigiam que ele bloqueasse 2 horas completas, que envolviam gastar uma quantia significativa de dinheiro e que eram importantes o suficiente para manter como um padrão por anos. Isso não era um encontro amigável ocasional quando as agendas se alinhavam. Isso era um engano deliberado, sustentado e cuidadosamente planejado. Ricardo vinha construindo uma vida emocional paralela com Júlia, completa com encontros fixos, conversas íntimas noturnas e segredos compartilhados, tudo enquanto voltava para casa e agia como se tudo estivesse normal. Fiquei sentada naquela mesa por 2 horas seguidas, minha apresentação para o cliente completamente abandonada enquanto o prazo passava despercebido. Li todas as capturas de tela que pude encontrar. Documentei cada cobrança suspeita em nosso cartão de crédito. Olhei para cada foto, estudando a linguagem corporal e as expressões faciais deles, vendo coisas que eu havia perdido antes, quando me convenci de que estava sendo paranoica. A evidência não era ambígua ou aberta à interpretação. Não eram algumas mensagens questionáveis, que poderiam ser explicadas como amizade sendo mal interpretada. Eram anos de intimidade emocional documentada, prova financeira de reuniões secretas, evidência fotográfica de um relacionamento que cruzava todos os limites que uma pessoa casada deveria respeitar. O que piorou tudo foi a clareza repentina sobre o quão completamente eu havia sido manipulada. Toda vez nos últimos meses em que eu expressei desconforto com a presença constante de Júlia em nossas vidas, Ricardo me fez sentir como se eu fosse o problema. Ele me chamou de ciumenta, possessiva, insegura, incapaz de lidar com amizades adultas e maduras. Ele se posicionou como o parceiro paciente e razoável, tentando ajudar sua esposa a superar suas suspeitas infundadas. Ele me fez questionar meus próprios instintos e percepções até que comecei a acreditar que o meu desconforto era uma falha pessoal que eu precisava superar. Mas meus instintos estiveram gritando a verdade o tempo todo. Cada sentimento desconfortável, cada momento de suspeita, cada vez que eu me senti como a terceira roda no meu próprio casamento. Tudo isso tinha sido uma percepção precisa de uma realidade que Ricardo estava ativamente escondendo de mim, enquanto me fazia questionar minha sanidade, pensando que eu estava imaginando problemas que não existiam. Finalmente entendi por que Ricardo defendia Júlia tão ferozmente, sempre que eu tentava estabelecer limites. Por que ele priorizava as mensagens e ligações dela em detrimento do nosso tempo juntos? Por que ele deu a ela uma chave reserva do nosso apartamento sem me perguntar primeiro? Por que ele olhou para mim com desapontamento e frustração sempre que eu sugeri que talvez a amizade deles tivesse dinâmicas não saudáveis? Porque na mente de Ricardo, eu não era a prioridade dele. Júlia era. Eu era a obrigação, a esposa legal, a pessoa para quem ele voltava para casa por compromisso e não por escolha. Júlia era a pessoa em quem ele pensava às 2 da manhã, a pessoa para quem ele reservava um tempo especial toda semana, a pessoa com quem ele compartilhava seus sentimentos e arrependimentos mais profundos. Eu havia me tornado a terceira roda no meu próprio casamento, e a evidência que provava isso estava espalhada na tela do laptop de Ricardo em detalhes inegáveis. Fiquei sentada na mesa de Ricardo, olhando para a evidência de sua traição até que a luz da tarde mudou e as sombras se esticaram pela sala. Meu prazo para o cliente havia passado horas atrás. Meu celular tinha vibrado várias vezes com mensagens que eu não li. Nada disso importava mais, comparado aos destroços do meu casamento espalhados na tela do laptop na minha frente. Eventualmente, me forcei a me mover. Encontrei um pendrive na gaveta da mesa e metodicamente copiei tudo. Cada foto de Ricardo e Júlia naqueles almoços de terça-feira. Cada captura de tela de suas conversas noturnas sobre caminhos não percorridos e conexões que transcendiam limites. Cada extrato de cartão de crédito mostrando o padrão de reuniões secretas que abrangiam anos. Organizei tudo em pastas com rótulos e datas claras, construindo um caso como uma advogada se preparando para um julgamento.
Quando terminei, sentei-me e esperei que algo acontecesse dentro de mim. Eu esperava lágrimas, ou raiva, ou o tipo de colapso emocional que se vê em filmes quando o mundo de alguém desmorona. Em vez disso, senti uma estranha clareza calma, do tipo que vem depois que o choque passa completamente, e você percebe que está em pé nos destroços que não podem ser reconstruídos. Havia quase um alívio nisso, sabendo que eu não estava louca ou paranoica, que meus instintos estavam certos o tempo todo. Olhei para o relógio, 3h45. Ricardo estaria em casa por volta das 6h30, como sempre, entrando pela porta com sua pasta e o estresse do trabalho estampado em seu rosto, esperando o jantar e uma conversa noturna normal. Decidi dar a ele exatamente isso, pelo menos no início. Eu queria ver se ele conseguia se sentar à minha frente e fingir que tudo estava bem, sabendo o que ele estava escondendo. Fui para a cozinha e comecei a preparar o jantar. Frango com legumes assados, um dos favoritos de Ricardo. Arrumei a mesa com nossos pratos regulares, não os bonitos que guardávamos para ocasiões especiais. Até liguei música de fundo, uma playlist que ambos gostávamos, criando a ilusão de normalidade em nosso apartamento que de repente parecia um cenário de palco em vez de um lar. Ricardo entrou pela porta às 6h28, bem no horário. Ele parecia cansado, sua gravata solta e seu cabelo ligeiramente bagunçado de passar as mãos nele, como fazia quando o trabalho o frustrava. Ele sorriu quando me viu na cozinha, colocou a pasta de lado e veio me beijar na bochecha como havia feito milhares de vezes antes. Algo cheira bem, ele disse, já indo em direção ao nosso quarto para trocar de roupa por roupas mais confortáveis. Dia difícil com aquela apresentação do cliente. Meu laptop havia pifado esta manhã, uma vida atrás. Ele não sabia que eu tinha passado o dia descobrindo seu caso emocional em vez de trabalhar. Você pode dizer isso, eu respondi com a voz firme. Eu o deixei relaxar por exatamente 15 minutos, o tempo suficiente para ele colocar um moletom e uma camiseta, servir-se de uma taça de vinho tinto da garrafa que mantínhamos no balcão e se acomodar em seu lugar habitual no sofá com o celular. Eu o observei rolar pelas mensagens, provavelmente mandando mensagens para Júlia sobre o dia dele, completamente alheio ao que estava por vir. Então, eu caminhei até ele com o laptop dele, já aberto naquela pasta oculta com suas centenas de arquivos incriminadores. Sentei-me na poltrona em frente a ele, a mesa de centro entre nós, como uma barreira ou talvez um fosso protetor. Virei a tela para que ele pudesse ver claramente e fiz a pergunta mais simples que consegui formular. O que é isso? Ricardo levantou os olhos do celular, a confusão cruzando seu rosto enquanto ele tentava entender o que estava vendo. Então, eu o observei ser atingido pelo reconhecimento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sua boca se abriu como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Por talvez 3 segundos, o pânico brilhou em suas feições, cru e desprotegido. Então, ele se foi, substituído por algo mais duro. A expressão dele mudou para defensiva tão rapidamente que eu quase perdi a transição. Você vasculhou meus arquivos privados. A voz dele se elevou com indignação imediata, como se eu fosse a única que tivesse cometido alguma violação imperdoável. Clara, que inferno! Essas são minhas coisas pessoais. Você não tinha o direito de ficar bisbilhotando meu laptop. A audácia dele me atordoou por um momento. Ele não estava negando o que estava na pasta. Ele não estava pedindo desculpas ou tentando explicar. Seu primeiro instinto foi me fazer o vilão por descobrir sua traição. Eu estava usando o seu laptop porque o meu pifou durante um prazo de trabalho, eu disse, mantendo minha voz calma e nivelada. Eu precisava acessar nossos documentos fiscais e encontrei uma pasta rotulada como privada que continha evidências de um caso emocional de anos com Júlia. Então, sim, eu olhei e agora estou pedindo para você explicar. Ricardo pousou a taça de vinho com mais força do que o necessário. Não há nada para explicar. Você está interpretando mal uma amizade porque nunca conseguiu lidar com eu ser próximo de Júlia. Este é exatamente o tipo de comportamento ciumento com o qual eu tenho tentado ser paciente por meses. Senti algo frio se instalar no meu peito. Ele realmente ia tentar me manipular com a verdade, enquanto a evidência estava entre nós na tela do laptop dele.
Ricardo, eu li as mensagens de texto. Eu vi as fotos dos seus encontros secretos de almoço de terça-feira. Eu encontrei as cobranças do cartão de crédito no Café da Ribeira toda semana por 2 anos. Não sou eu interpretando mal a amizade. É você tendo um caso emocional e mentindo sobre isso. Não é um caso. Ricardo se levantou, andando de um lado para o outro agora, sua voz assumindo aquele tom exasperado que ele usava ao explicar algo que ele achava que deveria ser óbvio. Júlia e eu somos amigos próximos. Somos desde a faculdade. Sim, nós conversamos sobre coisas profundas. Sim, nós nos encontramos para almoçar regularmente. É assim que a amizade de verdade se parece, Clara. Conexão profunda, honestidade emocional, apoio mútuo. Só porque você não tem amizades assim, não significa que elas sejam inadequadas. Cada frase era uma distração cuidadosamente construída, reformulando a traição dele como minha inadequação. Eu já tinha ouvido essas táticas antes, mas nunca tão descaradamente, nunca enquanto a evidência sólida estava entre nós, provando que ele estava mentindo. Ela mandou uma mensagem para você às 2 da manhã, perguntando se você já pensou em como teria sido a vida se tivessem ficado juntos em vez de continuarem amigos. Eu disse, com a voz mais firme agora. Você respondeu que pensava nisso mais do que provavelmente deveria. Isso não é amizade, Ricardo. Isso é infidelidade emocional. Você está distorcendo as coisas. Ele parou de andar e virou-se para me encarar diretamente. Tirando conversas privadas de contexto e construindo alguma narrativa na sua cabeça porque você é insegura sobre minhas amizades. Júlia e eu conversamos sobre cenários hipotéticos às vezes. Isso não significa que algo inadequado esteja acontecendo. A discussão continuou por 2 horas, circulando em torno dos mesmos pontos, com Ricardo se esquivando e reformulando cada peça de evidência que eu apresentava. Ele tinha uma explicação para tudo. As mensagens noturnas eram apenas amigos se apoiando em momentos difíceis. Os almoços secretos eram encontros regulares que ele não mencionava porque sabia que eu reagiria mal. As conversas íntimas eram normais para pessoas que tinham história e profundo entendimento uma da outra. Toda vez que eu apontava como o comportamento dele havia cruzado limites, ele retrucava que eu era a única com o problema. Eu era muito ciumenta para lidar com amizades adultas maduras, muito possessiva para aceitar que ele tinha conexões significativas fora do nosso casamento, muito insegura para confiar que homens e mulheres podiam ser próximos sem que fosse romântico. Eu estava exausta de defender a realidade contra a versão revisada dele. Minha cabeça doía com a lógica circular e a constante negação. Mas eu continuei pressionando porque precisava ouvi-lo reconhecer a verdade. Precisava que ele parasse de mentir e realmente assumisse a responsabilidade pelo que tinha feito. Foi então que Ricardo proferiu a declaração que selaria o destino do nosso casamento. Ele estava parado no meio da nossa sala de estar, com os braços cruzados e o maxilar cerrado com determinação. Sua voz assumiu aquele tom condescendente que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Aquele que sugeria que ele era o adulto lidando com uma criança difícil. Se for o caso, Clara, você deve um pedido de desculpas a Júlia. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Olhei para ele, genuinamente chocada. Ela não tem sido nada além de gentil com você ao longo dos anos. Ricardo continuou, aquecendo-se em seu argumento. Ela tentou incluí-la, tentou ser amigável, e você a tratou com desconfiança e frieza desde o dia em que a conheceu. Ela sabe que você não gosta dela. Ela me disse que dói nos sentimentos dela como você age perto dela. Como você sempre tenta limitar a nossa amizade. Ele realmente estava fazendo isso. Ele estava realmente tentando transformar sua parceira de caso emocional na vítima e a mim na agressora que precisava se desculpar. Você quer que eu peça desculpas a ela? Ouvi minha própria voz, estranhamente calma, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Pelo o quê, exatamente? Por notar que meu marido estava tendo um caso emocional? Por ficar desconfortável com limites inadequados? Por confiar nos meus instintos quando você passou meses tentando me convencer de que estavam errados? Por ser ciumenta e possessiva e incapaz de lidar com eu ter amizades próximas? A voz de Ricardo se elevou a cada palavra. Por fazer Júlia se sentir indesejada e julgada quando ela não fez nada de errado. Ela merece um pedido de desculpas, e se você não pode dar isso a ela,
Eu preciso seriamente reconsiderar este casamento. A sala ficou absolutamente silenciosa após aquelas palavras. Até a música de fundo pareceu desaparecer. Ricardo ficou ali com os braços cruzados e sua expressão determinada, claramente acreditando que detinha todo o poder naquele momento. Ele pensou que estava blefando, forçando-me a escolher entre meu orgulho e meu casamento, fazendo-me ceder à vontade dele do jeito que ele vinha fazendo por meses com coisas menores. Ele não tinha ideia do que acabara de fazer. Algo mudou dentro de mim naquele silêncio, frio, claro e absolutamente certo. Olhei para o meu marido, este homem que estava exigindo que eu pedisse desculpas à sua parceira de caso emocional pelo crime de notar o relacionamento inadequado que eles tinham, e percebi que ele acabara de me entregar a arma perfeita. Se Ricardo queria um pedido de desculpas, ele o teria, só que não o tipo que ele estava esperando. Deixei o silêncio se estender um pouco mais, observando-o parado ali em sua autoconfiança. Então, falei com uma voz muito mais calma do que me sentia por dentro. Certo. A expressão de Ricardo mudou para surpresa. Ele claramente esperava mais discussão. Eu vou pedir desculpas a Júlia, eu continuei, meu tom completamente razoável. Mas vamos fazer isso direito. Na casa dela? Com Marcos lá também. Se eu vou me desculpar por ferir os sentimentos dela, quero fazer isso bem na frente de nossos cônjuges, para que todos possam ouvir o que eu tenho a dizer. O rosto de Ricardo se iluminou com alívio, e algo que parecia perturbadoramente como triunfo. Ele até sorriu, acreditando que havia vencido, que havia me quebrado com sucesso na conformidade e estabelecido a prioridade permanente de Júlia em sua vida. Sério? Você vai fazer isso? A voz dele estava ansiosa agora, satisfeita consigo mesma. Com certeza, eu disse. Agende para este sábado à noite. Quero ter certeza de que todos estejam lá. Vou preparar o que quero dizer. Ricardo assentiu com entusiasmo, já pegando o celular para mandar mensagem para Júlia sobre os arranjos. Eu o observei digitando, observei seu rosto relaxar pela primeira vez naquela noite, e não senti absolutamente nada além de clareza fria. Ele não tinha ideia do que eu estava realmente planejando. Nenhuma compreensão de que acabara de arranjar o palco perfeito para eu detonar a verdade na frente de todos que precisavam ouvi-la. Ricardo passou o resto daquela noite trocando mensagens com Júlia sobre os arranjos, seu rosto brilhando de satisfação toda vez que ela respondia. Eu o observei do outro lado da sala, este homem que acreditava ter acabado de conquistar alguma vitória significativa, e não senti nada além de determinação fria se instalando mais profundamente em meus ossos. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei com clareza absoluta sobre o que precisava acontecer antes de sábado à noite. Ricardo saiu para o trabalho no horário habitual, beijando minha testa e me lembrando de pensar no que eu queria dizer no meu pedido de desculpas. No momento em que o carro dele saiu do nosso estacionamento, voltei para o laptop dele. Passei 3 horas documentando metodicamente tudo. Tirei capturas de tela detalhadas de cada conversa prejudicial, organizando-as cronologicamente de uma forma que mostrava clara progressão. As mensagens iniciais de 3 anos atrás eram amigáveis o suficiente, o tipo de mensagens que você pode trocar com qualquer amigo próximo. Mas então elas mudaram gradualmente para algo mais profundo, mais íntimo, cruzando limites em incrementos pequenos o suficiente para que talvez Ricardo tivesse se convencido de que cada passo individual era inocente. No 2º ano, Júlia estava mandando mensagens para ele tarde da noite sobre se sentir desconectada de Marcos, sobre sentir falta do tipo de intimidade emocional que ela costumava ter com pessoas que realmente a entendiam. Ricardo respondia com parágrafos validando cada sentimento, compartilhando suas próprias lutas sobre se sentir verdadeiramente visto e apreciado. Eles começaram a usar apelidos um para o outro. Começaram a dizer coisas como: "Você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir." E "Não sei o que faria sem você na minha vida." Organizei tudo em pastas rotuladas por ano e mês, criando uma linha do tempo que seria impossível de ser descartada ou explicada. Então, compilei a evidência financeira, puxando nossos extratos de cartão de crédito conjuntos e destacando cada cobrança de almoço de terça-feira no Café da Ribeira nos últimos 2 anos.
Calculei o valor total que Ricardo havia gasto naqueles almoços secretos, mais de R$ 7.000 em refeições com outra mulher, enquanto estávamos supostamente economizando para dar a entrada de uma casa. Então, encontrei algo que revirou meu estômago de uma maneira diferente. Enterrado na caixa de entrada de e-mail de Ricardo estavam recibos de presentes que ele havia comprado para Júlia. Um cachecol de seda de grife de uma loja cara para o aniversário dela no ano passado, R$ 250. Uma garrafa de vinho português caro e safrado para a promoção dela, 6 meses atrás, R$ 180. Flores entregues no escritório de vendas farmacêuticas dela quando ela fechou um grande negócio, R$ 75, com um cartão que dizia: "Sempre soube que você conseguiria. Tão orgulhoso de você." Estes não eram gestos de amigos casuais. Estes eram os tipos de presentes que você comprava para alguém com quem estava romanticamente envolvido. Alguém cujas conquistas e marcos importavam profundamente para você. As mensagens do cartão eram afetuosas, de uma maneira que cruzava todos os limites profissionais e platônicos. Imprimi tudo, criei backups digitais em 3 contas de armazenamento em nuvens separadas que Ricardo não tinha acesso, e até salvei cópias em 2 pendrives diferentes que escondi em locais separados. Eu não estava correndo riscos de que ele pudesse apagar ou manipular evidências antes do confronto de sábado. Na tarde de quinta-feira, eu havia construído um caso hermético, mas eu ainda tinha mais uma coisa que precisava fazer. Algo que exigia uma coragem que eu não tinha certeza de possuir. Eu precisava ligar para Marcos Silva. Fiquei sentada na nossa mesa de cozinha, olhando para o meu celular por 10 minutos antes de finalmente abrir as informações de contato dele. Ricardo as tinha salvas em nossos contatos compartilhados de todas as vezes que coordenamos jantares duplos e reuniões sociais. Eu provavelmente havia falado diretamente com Marcos menos de uma dúzia de vezes em todos os anos em que o conheci. Ele era quieto, reservado, o tipo de pessoa que observava mais do que participava das conversas. Mas eu tinha visto algo nos olhos dele naquelas reuniões, especialmente nos últimos meses. Um tipo de consciência resignada que sugeria que ele sabia mais do que estava dizendo. O mesmo olhar que eu provavelmente estava usando antes de encontrar evidência concreta. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Parte de mim se perguntou se isso estava indo longe demais, se eu deveria apenas deixar o confronto de sábado acontecer sem envolvê-lo antecipadamente. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido manipulada e ludibriada por meses, sabia que Marcos merecia a cortesia de um aviso. Ele merecia saber que o mundo dele estava prestes a mudar. Eu apertei para ligar. Ele atendeu no 3º toque, a voz dele profissional e ligeiramente intrigada. É o Marcos. Oi, Marcos. É a Clara Dantas, esposa do Ricardo. Eu mantive minha voz firme e neutra. Houve uma breve pausa. Clara, está tudo bem? Estou ligando porque Ricardo combinou de eu ir à sua casa no sábado à noite para pedir desculpas a Júlia. Ele insistiu que o pedido de desculpas acontecesse na frente de vocês dois, e eu queria ter certeza de que você estaria em casa para isso. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu quase podia ouvi-lo processando as camadas de significado por trás das minhas palavras. Quando ele falou novamente, a voz dele havia mudado, se tornado mais alerta e focada. Eu estarei lá. Nenhuma pergunta sobre o motivo do pedido de desculpas. Nenhuma confusão sobre por que eu estava ligando para ele diretamente em vez de apenas deixar Ricardo coordenar tudo. Apenas entendimento e acordo imediatos. Obrigada, eu disse calmamente. Então, porque eu precisava que ele entendesse o que realmente estava acontecendo, acrescentei. Eu acho que há algumas coisas que você deveria saber, coisas que têm acontecido que você pode ter suspeitado, mas não tinha prova. O silêncio do outro lado da linha estava pesado com reconhecimento. Finalmente, Marcos falou, sua voz mal audível. Obrigado por me ligar. Aquelas 5 palavras carregavam o peso de anos de suspeita, de ser dito que ele era paranoico ou excessivamente sensível,
de assistir à atenção e afeto de sua esposa sendo direcionados a outra pessoa, enquanto era feito sentir-se como o problema por notar. Você merece saber a verdade, eu disse. Nós dois merecemos. Eu estarei lá no sábado, ele repetiu. E Clara, o que quer que você esteja planejando dizer, estou pronto para ouvir. Desligamos sem dizer mais nada. Fiquei sentada olhando para o meu celular, sentindo o peso do que acabei de colocar em movimento. Marcos sabia que algo estava por vir agora. Ele estaria preparado, alerta, esperando pela verdade que eu estava prestes a revelar. Enquanto isso, Ricardo chegou em casa naquela noite de excelente humor. Aparentemente, ele tinha almoçado com Júlia naquele dia. O encontro regular de terça-feira deles havia mudado para quinta-feira esta semana por razões de agendamento. Ele falou entusiasticamente sobre o quão grata Júlia estava por eu ter concordado em pedir desculpas, o quanto isso significaria para ela para resolver as coisas, como isso realmente fortaleceria todos os nossos relacionamentos daqui para frente. Eu assenti e sorri enquanto revisava internamente a evidência que havia compilado. A sexta-feira foi mais do mesmo. Ricardo me instruiu repetidamente sobre o que dizer durante o pedido de desculpas. Ele até escreveu em seu celular os pontos principais que ele queria que eu cobrisse. Reconhecer meu ciúme, admitir que eu havia interpretado mal a amizade deles, agradecer a Júlia pela paciência com minhas inseguranças, expressar gratidão por ela estar disposta a me dar outra chance. Ele até sugeriu que eu levasse uma garrafa cara de vinho como um sinal de paz. Sério. Mostre a ela que você está falando sério sobre fazer as pazes. Ele disse fervorosamente. Eu concordei com tudo. Eu pratiquei as expressões faciais humildes que ele sugeriu. Eu fiz perguntas para esclarecer sobre tom e linguagem corporal para fazê-lo pensar que eu estava genuinamente me preparando para entregar o pedido de desculpas que ele havia roteirizado. A cada sessão de treinamento, a confiança de Ricardo crescia visivelmente. Seus ombros relaxaram. Ele sorriu mais facilmente. Ele havia treinado com sucesso sua esposa para realizar uma submissão pública, que consolidaria a prioridade permanente de sua parceira de caso emocional em sua vida. Na noite de sexta-feira, ele até me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim por ser madura o suficiente para resolver meus problemas. Eu o abracei de volta, sentindo o peso não familiar do engano deliberado. Eu nunca fui boa em mentir ou esconder meus sentimentos, mas algo havia mudado dentro de mim desde que descobri aquela pasta escondida no laptop dele. Eu havia aprendido com o mestre. Naquela noite, eu estava deitada na cama ao lado de Ricardo, ouvindo-o respirar pacificamente, completamente inconsciente de que o amanhã detonaria seu mundo cuidadosamente construído. O sono não vinha. Minha mente continuava circulando pelo que eu estava planejando, examinando de todos os ângulos, questionando meus próprios motivos e métodos. Eu estava me tornando vingativa? A humilhação pública era realmente a resposta? Ou eu estava apenas magoada e atacando da maneira mais prejudicial que eu conseguia pensar? Marcos realmente merecia ter seu casamento destruído na frente de testemunhas? Ou eu deveria ter encontrado uma maneira mais gentil de contar a verdade a ele? Mas toda vez que a dúvida surgia, eu me lembrava de momentos específicos dos últimos meses. O rosto de Ricardo iluminado pela tela do celular no nosso jantar de aniversário, enquanto eu estava sentada invisível à sua frente. Os olhares de desapontamento que ele me dava sempre que eu tentava estabelecer limites com Júlia. O tom paciente e condescendente que ele usava ao explicar por que meu desconforto com o relacionamento deles era na verdade uma falha pessoal minha. A maneira como ele me fez questionar minha própria sanidade e instintos enquanto mantinha um caso emocional escondido que provava que eu estava certa o tempo todo. Eu pensei em todas as mulheres que permanecem em silêncio porque falar a verdade torna outras pessoas desconfortáveis, que pedem desculpas por estarem certas porque é mais fácil do que se manterem firmes, que assumem a culpa pelas traições de outras pessoas porque é para isso que foram condicionadas. E eu percebi que o que eu estava planejando não era vingança mesquinha. Era justiça, clareza e o tipo de revelação da verdade que estilhaça mentiras confortáveis nas quais as pessoas têm vivido por tempo demais. Quando a manhã finalmente rompeu pela janela do nosso quarto, pintando as paredes com uma luz dourada pálida,
Levantei-me com absoluta certeza. Eu não estava nervosa mais. Eu não estava questionando minha decisão. Eu estava pronta para entregar o pedido de desculpas que Ricardo havia exigido, só que não o que ele havia roteirizado. O sábado havia chegado e à noite todos finalmente saberiam a verdade. O sábado chegou com céus claros e temperaturas que pertenciam mais ao início de setembro do que ao final de outubro. Passei a manhã me movendo pelo nosso apartamento como alguém se preparando para uma batalha. Embora Ricardo interpretasse meu foco silencioso como nervosismo sobre o pedido de desculpas, ele continuava me garantindo que tudo ficaria bem, que Júlia estava genuinamente ansiosa para resolver as coisas, que aquela noite marcaria um novo começo para todos nós. Eu o deixei acreditar no que ele precisasse acreditar. Às 5 da tarde, eu estava vestida com um vestido azul marinho simples que acertava o equilíbrio certo entre respeitoso e discreto. Nada muito formal que pudesse sugerir que eu estava fazendo uma produção dramática disso. Nada muito casual que pudesse implicar que eu não estava levando o pedido de desculpas a sério. Ricardo havia escolhido a garrafa de vinho cara naquela manhã, um rótulo português que custava mais do que normalmente gastávamos em uma semana de compras. Ele a embrulhou cuidadosamente e a colocou em uma sacola de presente com papel de seda, tratando-a como algum tipo de oferta de paz que selaria nossa reconciliação. Saímos do nosso apartamento às 6h15 para os 25 minutos de carro até a casa de Júlia e Marcos. Ricardo insistiu que pegássemos o carro dele e chegássemos juntos, apresentando o que ele chamou de uma frente unida. Ele dirigiu com uma mão no volante, a outra ocasionalmente estendendo-se para acariciar meu joelho, no que ele provavelmente pensou ser um conforto reconfortante. Ele falou durante todo o caminho sobre o quão significativo isso era, o quão orgulhoso ele estava de mim por ser madura o suficiente para resolver meus problemas, como nosso casamento seria muito mais forte depois de superarmos essa fase difícil. Observei as ruas suburbanas deslizarem pela janela do passageiro. Casas de tijolos e pequenos quintais e famílias desfrutando da noite incomumente quente. Tudo parecia tão normal, tão comum. Pessoas passeando com cachorros e crianças, andando de bicicleta e alguém lavando o carro na entrada da garagem. Nenhum deles tinha ideia de que em uma daquelas casas de aparência semelhante, 4 vidas estavam prestes a ser detonadas de maneiras que não poderiam ser consertadas. Ricardo continuava olhando para mim com aquela expressão esperançosa misturada com nervosismo mal disfarçado. Parte dele provavelmente se perguntava se eu realmente iria adiante com o pedido de desculpas que ele havia roteirizado, ou se eu voltaria atrás no último minuto e o envergonharia. Eu podia vê-lo buscando em meu rosto sinais de rebelião ou resistência, procurando por qualquer indicação de que eu poderia me desviar da performance que ele havia coreografado com tanto cuidado. Eu não dei nada a ele. Minha expressão permaneceu neutra, talvez ligeiramente ansiosa, do jeito que alguém pode parecer antes de uma conversa desconfortável, mas necessária. Segurei a sacola de vinho cuidadosamente no meu colo. Eu assenti quando ele falou. Eu sorri quando ele apertou meu joelho. Eu era o retrato de uma esposa arrependida, pronta para fazer as pazes e seguir em frente. Quando paramos na frente da casa de Júlia e Marcos exatamente às 6h40, notei que todas as luzes internas estavam acesas. Através das grandes janelas da frente, eu podia ver a sala de estar deles onde Júlia estava se movendo, arrumando algo na mesa de centro. Mesmo do carro, eu podia dizer que ela se esforçou para esta ocasião, preparando o palco para o que ela acreditava ser sua validação e minha submissão pública. Ricardo estacionou na garagem deles, desligou o motor e ficou sentado por um momento com as mãos ainda no volante. Então, ele se virou para mim com uma expressão de emoção tão genuína que eu quase senti pena dele. Obrigado por fazer isso, ele disse baixinho. Eu sei que não é fácil, mas isso significa tudo para mim, Clara. Tudo. Nosso casamento vai ser muito mais forte depois de hoje à noite. Você vai ver. Olhei para o meu marido. Este homem que me fez duvidar da minha própria mente por meses enquanto mantinha um caso emocional, que exigiu que eu pedisse desculpas à sua parceira de caso pelo crime de notar o relacionamento inadequado que eles tinham, que realmente acreditava que esta noite fortaleceria nosso casamento ao consolidar a prioridade permanente de outra mulher em sua vida. Eu sei que vai, eu disse e apertei a mão dele de volta.
Esse foi o último momento em que Ricardo olharia para mim com confiança ou afeto, embora ele ainda não soubesse disso. Caminhamos até a porta da frente juntos, Ricardo carregando o vinho na sua sacola de presente. Ele tocou a campainha, embora pela janela pudéssemos ver Júlia já se dirigindo a nós. Ela abriu a porta antes que o som terminasse, seu sorriso largo e mal disfarçando sua satisfação. Ela estava perfeita, é claro. Jeans de grife que provavelmente custaram R$ 300, combinados com uma blusa de seda cor de creme que tinha aquela elegância sem esforço que roupas caras sempre conseguem projetar. O cabelo dela com luzes caía em ondas profissionalmente penteadas. Sua maquiagem estava impecável, mesmo para uma noite casual de sábado em casa. Ela claramente se vestiu para esta ocasião como alguém esperando ser fotografada para uma revista de estilo de vida sobre viver com graça. Ricardo, Clara, entrem. A voz dela era calorosa e acolhedora, interpretando a anfitriã graciosa recebendo convidados. Ela estava genuinamente feliz em nos ver. Ela se afastou com um floreio, gesticulando para entrarmos em sua casa. Estou tão feliz que estamos fazendo isso. Resolver as coisas será bom para todos nós, de verdade. Ricardo entregou o vinho a ela com um sorriso. Júlia fez ruídos de apreciação apropriados sobre o rótulo, embora eu tenha notado que ela o colocou de lado sem muito interesse genuíno. Ela estava focada em mim, estudando meu rosto e linguagem corporal, tentando avaliar o quão completamente Ricardo havia me quebrado na conformidade. Marcos apareceu vindo da direção da cozinha deles. E no momento em que nossos olhos se encontraram, eu vi tudo o que precisava saber. Ele estava alerta, vigilante, pronto para o impacto. Sua expressão não tinha nada do cansaço resignado que eu havia visto em reuniões sociais anteriores. Ele sabia que algo significativo estava prestes a acontecer e, ao contrário de Ricardo e Júlia, ele estava preparado para que fosse desconfortável. Clara, Ricardo. Ele acenou para nós dois, sua voz neutra e profissional. Então seus olhos encontraram os meus novamente por apenas uma fração de segundo. E eu vi o reconhecimento ali. Confirmação, talvez até gratidão. Todos nós nos movemos para a sala de estar de acordo com alguma coreografia não dita que parecia ensaiada, apesar de nenhum de nós ter planejado. Júlia e Marcos se acomodaram no sofá cinza modular deles, sentados perto o suficiente para parecerem unidos, mas com espaço suficiente entre eles que sugeria a distância em seu casamento. Ricardo e eu pegamos poltronas correspondentes posicionadas em frente a eles, uma mesa de centro de vidro, criando uma barreira entre nós. A mesa de centro continha taças de vinho já servidas, uma tábua de queijos cuidadosamente arranjada com o que parecia ser seleções caras de uma loja especializada, pratos pequenos e guardanapos posicionados de forma exata. Júlia claramente passou tempo encenando esta cena, criando o cenário perfeito para receber um pedido de desculpas que validaria anos de violações de limites e comportamento inadequado. O ambiente em si parecia teatral sob a iluminação brilhante, como se fôssemos todos atores que receberam roteiros, exceto que só eu sabia qual seria o enredo real. Ricardo se acomodou em sua cadeira e me deu um aceno encorajador. Sua expressão irradiava excitação mal contida misturada com alívio. Ele pensou que tinha vencido. Ele havia treinado com sucesso sua esposa para realizar uma submissão pública que consolidaria a posição permanente de sua parceira de caso emocional em sua vida, enquanto colocava sua esposa real em seu devido lugar como a menor prioridade. Júlia dobrou as mãos no colo com expectativa graciosa, sua postura perfeita, sua expressão cuidadosamente arranjada em perdão magnânimo. Ela estava pronta para receber meu arrependimento e aceitar meu pedido de desculpas com um tipo de espírito generoso que a faria parecer ainda melhor aos olhos de Ricardo. Marcos inclinou-se ligeiramente contra as almofadas do sofá, os braços cruzados frouxamente, observando tudo com intensidade focada. Ele era a única pessoa naquela sala, além de mim, que entendia que algo estava prestes a mudar. Eu respirei fundo e baixei minha taça de vinho na mesa de centro. O som do vidro, encontrando a madeira, pareceu anormalmente alto no silêncio expectante. Olhei diretamente para Júlia, mantendo seu olhar, e comecei a falar com uma voz calma e medida que não entregava nada. Júlia, quero começar dizendo que Ricardo estava absolutamente certo.
Eu fiz uma pausa, deixando aquelas palavras se instalarem na sala, observando seu sorriso se alargar ligeiramente com validação. Eu realmente devo um pedido de desculpas a você. Outra pausa. A postura de Júlia relaxou fracionadamente. O rosto de Ricardo se iluminou com alívio e satisfação. A expressão de Marcos não mudou em nada, mas eu vi seus olhos se aguçarem com atenção. Mas não pelos motivos que você pensa. A atmosfera naquela sala de estar mudou tão dramaticamente que eu quase pude sentir a pressão do ar mudar. O sorriso encorajador de Ricardo falhou e congelou em seu rosto. A expressão de Júlia se transformou de aceitação graciosa para incerteza cautelosa. Marcos inclinou-se ligeiramente para frente, sua atenção total travada em mim agora. Cada músculo em seu corpo alerta. Eu continuei naquela mesma voz calma e medida, sem levantar meu volume ou mudar meu tom, apenas falando a verdade, com o tipo de clareza que vem da certeza absoluta. Eu peço desculpas por ter ficado em silêncio quando deveria ter falado há anos. Eu peço desculpas por ter permitido que você e Ricardo continuassem um caso emocional bem debaixo do meu nariz, enquanto me convencia de que eu era louca por me sentir desconfortável. Ricardo tentou interromper, sua voz aguda com aviso. Clara, o que você está... Levantei a mão, cortando-o no meio da frase, sem sequer olhar para ele. Meus olhos permaneceram fixos no rosto de Júlia, observando sua fachada cuidadosamente construída começar a rachar. Deixe-me terminar, você exigiu um pedido de desculpas. Eu estou te dando um. Voltei minha atenção para Marcos, cujo rosto havia ficado completamente imóvel. Tirei meu celular com as mãos firmes, apesar de tudo, abri a pasta que eu havia organizado com tanto cuidado nos últimos dias e comecei a falar naquele mesmo tom medido. Eu peço desculpas a Marcos, na verdade, porque ele merecia saber a verdade sobre a esposa dele muito antes de hoje à noite. Nos últimos 3 anos, Ricardo e Júlia têm se encontrado todas as terças-feiras para almoços secretos, no Café da Ribeira. Eles têm tido conversas de texto noturnas sobre escolhas de vida alternativas que gostariam de ter feito juntos, sobre arrependimentos íntimos e conexões emocionais que cruzam todos os limites que uma pessoa casada deve respeitar. Entreguei meu celular diretamente para Marcos, observando seu rosto enquanto ele o pegava com as mãos trêmulas. Seus olhos se moveram pela tela, lendo a primeira mensagem, depois rolando para a próxima, depois a próxima. A cor drenou de seu rosto tão completamente que parecia que ele poderia ficar doente. Mas suas mãos continuaram se movendo, continuando a rolar, revisando metodicamente cada pedaço de evidência que eu havia compilado. Ricardo estava de pé agora, sua voz subindo com pânico. Marcos, não escute isso. Ela está tirando as coisas completamente de contexto. Você sabe como Clara fica com a minha amizade com Júlia. Ela sempre foi ciumenta, e agora ela está tentando destruir. Há quanto tempo? A voz de Marcos cortou a explicação de Ricardo como uma lâmina através de papel. Ele não aumentou seu volume. Ele não precisava. A frieza naquelas 2 palavras silenciou todo o resto na sala. Ele ainda estava olhando para o meu celular, ainda rolando pelas mensagens, mas sua pergunta foi direcionada a Júlia com absoluta precisão. A sala caiu em um silêncio tão completo que eu podia ouvir o tic-tac de um relógio de pulso do outro lado da mesa de centro. A boca de Júlia abriu e fechou várias vezes. Sua expressão, perfeitamente composta, havia rachado completamente agora, lágrimas se formando em seus olhos cuidadosamente maquiados. Ela tentou a negação reflexiva primeiro, sua voz tremendo. Não é o que parece. Ricardo e eu somos apenas amigos próximos. Sempre fomos próximos. Não há nada físico entre nós. Nada inadequado realmente aconteceu. Marcos finalmente levantou o olhar do meu celular e a expressão em seu rosto me fez dar um passo para trás. Não era raiva exatamente, embora estivesse lá. Era algo mais frio e devastador. Reconhecimento, vingança. Anos de suspeita reprimida finalmente receberam permissão para vir à tona. Eu não perguntei se você dormiu com ele. Marcos disse, sua voz ainda controlada, mas carregando uma corrente de fúria que era mais assustadora do que gritar teria sido. Eu perguntei há quanto tempo você está tendo um caso emocional com Ricardo, enquanto me fazia sentir louco por notar. O paralelo com a minha própria experiência era tão perfeito que parecia orquestrado. Nós 2 estávamos vivendo o mesmo pesadelo de manipulação e ludibrio.
apenas de ângulos diferentes em casamentos diferentes. Ambos sendo ditos que éramos paranoicos ou inseguros, ou incapazes de lidar com amizades adultas maduras. Ambos sendo feitos para se sentirem como o problema, enquanto nossos cônjuges mantinham um relacionamento inadequado bem na nossa frente. A fachada cuidadosamente mantida de Júlia se estilhaçou completamente. As lágrimas escorreram por suas bochechas, estragando sua maquiagem perfeita. Marcos, por favor, você está entendendo mal. Nós nunca quisemos que nada... 3 anos. A voz de Marcos estava neutra agora, lendo os carimbos de data e hora no meu celular. De acordo com essas mensagens, isso está acontecendo há pelo menos 3 anos. 3 anos de almoços secretos. 3 anos de conversas noturnas sobre se arrepender de suas escolhas de vida. 3 anos de você contar a ele coisas que nunca me contou. Ele rolou mais, seu maxilar apertando enquanto lia. Aqui diz: você comprou com um cachecol de grife para o aniversário dela. Marcos disse calmamente, lendo os recibos de e-mail que eu havia incluído. R$ 250. E vinho caro para a promoção dela, flores enviadas para o escritório dela. Ele olhou para Júlia. Você me disse que aquelas flores eram de um cliente grato. As lágrimas de Júlia estavam fluindo livremente agora. Marcos, eu posso explicar. Quanto? Marcos a interrompeu. Quanto dinheiro Ricardo gastou com você nos últimos 3 anos enquanto me dizia que precisávamos ser mais cuidadosos com nosso orçamento? As tentativas de Ricardo de controlar a narrativa estavam desmoronando em tempo real. A evidência falava mais alto do que suas esquivas, e Marcos era claramente alguém que confiava em fatos em vez de explicações. Levantei-me lentamente, ajeitando meu vestido azul marinho e pegando minha bolsa enquanto Ricardo continuava suas explicações desesperadas para uma plateia que havia parado de ouvir. Chegara a hora de eu sair, de me afastar da explosão que eu detonei e deixá-la queimar através do que restava. Olhei para Ricardo diretamente, encontrando seus olhos para o que seria provavelmente a última vez com qualquer tipo de intimidade ou conexão entre nós. Você exigiu que eu pedisse desculpas por falar a verdade. Eu acabei de fazer isso. Você me disse para fazer isso na frente de Marcos. Feito. Você me ameaçou com o divórcio se eu não cumprisse. Bem, Ricardo, considere esta a minha resposta a essa ameaça. Então, virei-me para Marcos, cuja expressão havia mudado para algo complexo. Gratidão dolorosa misturada com devastação. Raiva pela traição misturada com alívio por finalmente ter a prova de que ele não estava louco. Eu enviei cópias de tudo para o seu endereço de e-mail. Todas as capturas de tela, todos os registros financeiros, toda a evidência que você precisa para tomar decisões informadas sobre o seu casamento. Você merece saber a verdade, e lamento sinceramente não ter contado antes. Ricardo agarrou meu braço enquanto eu me movia em direção à porta. Seu aperto era forte o suficiente para machucar, seus dedos cavando em minha pele com força desesperada. Sua voz havia mudado de raivosa para implorando, assumindo aquela qualidade desesperada de alguém assistindo seu mundo desabar e se agarrando a qualquer apoio para parar a queda. Você não pode simplesmente sair. Precisamos conversar sobre isso. Clara, por favor, você é minha esposa. Podemos resolver isso se você apenas se acalmar e for razoável. Puxei meu braço livre com mais força do que eu pretendia, deixando marcas vermelhas onde os dedos dele estiveram. Encontrei seus olhos uma última vez. Não, Ricardo, você precisa falar com o seu advogado porque eu cansei de ser a esposa compreensiva em um casamento de 3 pessoas, onde eu sempre fui a pessoa menos importante. Caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Atrás de mim, eu podia ouvir Júlia chorando, sua compostura cuidadosa completamente destruída. Eu podia ouvir as perguntas frias de Marcos continuando, sua voz controlada, mas carregando aquela corrente de fúria. Eu podia ouvir as tentativas cada vez mais desesperadas de Ricardo de explicar, de justificar, de alguma forma, salvar algo dos destroços. Mas nada disso era mais problema meu. Saí para o ar frio da noite de outubro e fechei a porta atrás de mim, abafando os sons de seus casamentos implodindo. A rua suburbana estava quieta, pacífica e completamente em desacordo com a devastação que eu acabara de deixar para trás. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e chamei um carro por aplicativo, meus dedos tropeçando na tela.
O motorista chegou em 10 minutos. Eu entrei no banco de trás e dei a ele meu endereço, então passei os 30 minutos inteiros do caminho olhando pela janela para as ruas suburbanas, passando por casas com luzes acesas e famílias dentro. Pessoas vivendo suas noites de sábado normais, completamente alheias ao fato de que, em uma casa de aparência semelhante, 4 vidas haviam acabado de ser detonadas, de maneiras que não podiam ser consertadas. Parte de mim se perguntou se eu deveria me sentir culpada pela devastação que causei. Eu destruí meu próprio casamento, sim, mas também destruí o de Júlia e Marcos. Eu humilhei Ricardo e Júlia publicamente. Entreguei a Marcos informações que provavelmente o assombrariam por anos. Mas, principalmente, me senti aliviada. Como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que eu não percebia que estava me esmagando por tanto tempo. Quando o carro por aplicativo me deixou no prédio do nosso apartamento, caminhei pelo hall de entrada e subi para o nosso andar, sentindo como se estivesse me movendo por um mundo diferente daquele que eu havia deixado naquela manhã. Abri a porta e entrei. E imediatamente o espaço pareceu diferente, mais leve, de alguma forma, menos sufocante. As coisas de Ricardo estavam por toda parte. A jaqueta dele no gancho, ao lado da porta. Os sapatos dele alinhados perto da entrada. O laptop dele ainda sentado na mesa, onde descobri tudo. Mas tudo parecia temporário agora, como artefatos de uma vida que já havia terminado. Servi-me de uma taça de vinho, sentei-me no nosso sofá no apartamento silencioso e deixei-me sentir o peso total do que estava por vir. Fiquei sentada naquele sofá, bebendo meu vinho e esperando. Parte de mim se perguntou se Ricardo voltaria para casa naquela noite, ou se ficaria na casa de Júlia, tentando salvar o que restava do relacionamento de fantasia deles agora que havia sido exposto à dura realidade. Mas algum instinto mais profundo me disse que ele voltaria, nem que fosse para tentar mais uma vez, para controlar a narrativa. A chave dele girou na fechadura às 11h47. Eu estava observando o relógio, anotando cada hora que passava, existindo naquele estranho estado suspenso entre exaustão e hiperalerta. A porta se abriu e Ricardo entrou. E o homem que entrou em nosso apartamento não se parecia em nada com o marido confiante que havia saído apenas 5 horas antes. Seu rosto estava devastado, os olhos vermelhos e inchados, pelo que deve ter sido choro, embora eu nunca tivesse visto Ricardo chorar, exceto no nosso casamento. O cabelo dele estava em pé em alguns lugares, onde ele claramente tinha passado as mãos repetidamente. Sua camisa estava amassada e parcialmente para fora da calça. Ele parecia alguém que havia envelhecido 1 década em uma noite. Ele ficou parado na porta me encarando por um longo momento. Então, ele fechou a porta atrás de si com controle cuidadoso e caminhou para a sala de estar. O olhar em seu rosto era algo que eu nunca tinha visto antes. Partes iguais de devastação e fúria, luto e raiva, todos competindo pela dominância em suas feições. Como você pôde fazer isso? Sua voz saiu áspera, raspada de seu tom confiante habitual. Como você pôde me humilhar daquele jeito? Destruir minha amizade? Compartilhar conversas privadas que você não tinha o direito de ver em primeiro lugar? Eu tomei outro gole de vinho e não disse nada. Eu tinha dito tudo o que precisava ser dito na casa de Júlia. Agora era a vez de Ricardo lidar com as consequências. Ele começou a andar de um lado para o outro, seus movimentos bruscos e agitados. Você violou minha privacidade. Você vasculhou meus arquivos pessoais, leu minhas mensagens privadas e então você as usou como armas para machucar pessoas que não fizeram nada de errado. Você entende o que você fez? Você destruiu 2 casamentos porque não conseguiu lidar com eu ter uma amizade próxima. Esta era a fase da raiva. Eu a reconheci de artigos que li sobre como as pessoas reagem ao serem pegas em casos. Negar, desviar, atacar. Fazer da pessoa que descobriu a traição o vilão. Deixei-o andar e reclamar por 20 minutos, percorrendo acusações sobre meu ciúme e insegurança e incapacidade de confiar. Então, ele mudou de estratégia, sentando-se na poltrona em frente a mim com os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas em uma postura que sugeria vulnerabilidade e remorso. Olha, eu sei que cometi erros, ele disse, sua voz mais suave agora, mais razoável. Talvez Júlia e eu tenhamos nos tornado muito próximos.
Talvez eu não tenha estabelecido limites apropriados, mas podemos superar isso, Clara. Podemos ir à terapia de casal. Eu vou colocar distância entre mim e Júlia. O que você precisar. Nosso casamento vale a pena lutar. Esta era a fase de barganha. Prometendo mudança, oferecendo concessões, tentando negociar um caminho a seguir que minimizaria suas perdas. Eu baixei minha taça de vinho e olhei para ele diretamente. Ricardo, eu estou entrando com o divórcio. Seu rosto passou por outra rápida evolução de expressões. Choque primeiro, como se ele genuinamente não tivesse considerado essa possibilidade. Depois cálculo, provavelmente repassando opções para controle de danos. Depois manipulação, suas feições se arranjando em confusão ferida. Você está exagerando, ele disse, sua voz assumindo aquele tom condescendente que eu aprendi a conhecer tão bem. Você está emotiva agora, compreensivelmente, mas destruir nosso casamento por causa de uma amizade que você interpretou mal não é a resposta. Você está deixando suas inseguranças arruinarem algo bom. Isso é exatamente o que eu estava tentando ajudá-la a superar. E lá estava, mesmo agora, mesmo pego com evidência irrefutável de seu caso emocional, Ricardo estava tentando fazer disso uma falha minha. Minha insegurança, minha má interpretação, minha incapacidade de lidar com relacionamentos adultos maduros. Levantei-me e caminhei para o nosso quarto sem dizer mais uma palavra, fechando e trancando a porta atrás de mim. Ouvi Ricardo me chamar. Ouvi-o tentar a maçaneta da porta. Ouvi-o passar mais uma hora andando pela sala de estar. Por volta das 2 da manhã, ouvi-o finalmente se acomodar no sofá, provavelmente muito exausto para continuar a performance. Na manhã seguinte, ele tentou outra abordagem. O marido ferido, que só queria salvar seu casamento. Ele ligou para o trabalho, dizendo que estava doente e passou o dia inteiro me seguindo pelo nosso apartamento, tentando iniciar conversas sobre reconstruir a confiança e seguir em frente juntos. Mas eu estava farta. Farta de lutar, farta de explicar, farta de aceitar a culpa pelas traições de outras pessoas. Na manhã de terça-feira, exatamente uma semana depois que eu detonei nossas vidas na casa de Júlia, liguei para Victoria Gonçalves. Eu tinha o nome dela de uma colega que havia passado por uma situação semelhante e falava muito bem de sua abordagem estratégica para divórcios difíceis. Victoria tinha a reputação de ser minuciosa, intransigente e completamente insensível a cônjuges que tentavam manipular os procedimentos através de manipulação e desvio de culpa. O escritório dela era no centro, em um daqueles edifícios modernos, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Victoria, por sua vez, estava na casa dos 50, vestida profissionalmente, de uma forma que sugeria que ela levava seu trabalho a sério. Ela tinha olhos aguçados que não perdiam nada e uma maneira direta que eu achei imediatamente reconfortante. Nossa primeira consulta durou 2 horas. Eu mostrei a ela tudo. As capturas de tela organizadas cronologicamente, os extratos de cartão de crédito mostrando o padrão de almoços secretos, as fotos, os recibos de e-mail dos presentes que Ricardo havia comprado para Júlia. Victoria revisou cada peça de evidência com intensidade focada, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet, fazendo perguntas para esclarecer sobre datas e contexto. Quando ela terminou de revisar tudo, ela se recostou em sua cadeira e me deu sua avaliação com o tipo de honestidade direta que eu precisava desesperadamente. Casos emocionais são mais difíceis de provar do que os físicos em processos de divórcio, mas a documentação que você compilou é excepcionalmente abrangente. Isso mostra um padrão claro de engano que abrange anos, evidência financeira de recursos sendo desviados para fora do casamento e comunicação que cruza limites apropriados. Podemos absolutamente usar isso. Ela apresentou sua estratégia recomendada. Entrar com um divórcio por motivos de má conduta conjugal com base em infidelidade emocional. Pressionar por um acordo favorável, dado o padrão documentado de engano de Ricardo e o dano emocional que isso causou. Estar preparada para Ricardo alegar que eu violei a privacidade dele ao acessar o laptop, mas rebater que eu descobri a evidência acidentalmente enquanto usava o computador dele para fins de trabalho legítimos e que o conteúdo do que eu encontrei justificava uma investigação mais aprofundada. Ele vai tentar fazer de você o vilão.
Victoria disse com a confiança de alguém que viu esse exato cenário se desenrolar dezenas de vezes. Ele vai alegar que você é ciumenta, vingativa, incapaz de lidar com ele tendo amizades. Ele vai tentar reformular o caso emocional dele como proximidade inocente que você interpretou mal. Não o deixe. A evidência fala por si. Eu a contratei na hora. 2 semanas após o pedido de desculpas explosivo na casa de Júlia, recebi um e-mail que me surpreendeu. O remetente era Marcos Silva e o assunto era simplesmente obrigado. Eu o abri com curiosidade misturada com apreensão. A mensagem explicava que Marcos havia entrado com o divórcio na segunda-feira após o nosso confronto. Armado com a evidência que eu forneci, ele escreveu sobre anos de suspeitar que algo estava errado, mas se convencer de que estava sendo paranoico. Que a amizade de Júlia com Ricardo era inocente, mesmo quando seu instinto gritava o contrário. Meu pedido de desculpas havia dado a ele tanto validação quanto prova. A evidência que eu havia compilado tornou impossível para Júlia negar ou minimizar o que estava acontecendo. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar para um café alguma hora, esclarecendo cuidadosamente que não era nada romântico ou complicado. Ele só queria conversar com alguém que entendesse exatamente como era ser a terceira prioridade no seu próprio casamento. Ser feito para questionar suas próprias percepções enquanto seu cônjuge mantinha um relacionamento inadequado bem na sua frente. Eu concordei em encontrá-lo, curiosa sobre este homem quieto que eu mal conhecia, apesar de anos de reuniões sociais forçadas em eventos de casal. Nos encontramos em um pequeno café no centro, em uma quarta-feira à tarde. Marcos parecia diferente do que eu jamais o tinha visto. O cansaço resignado que sempre havia caracterizado sua expressão em festas tinha sumido, substituído por algo mais sólido e presente. Ele parecia alguém que finalmente parou de carregar um peso que ele vinha suportando por tempo demais. Nossa conversa fluiu facilmente de maneiras que eu não esperava. Não havia necessidade de fingimento ou performance. Nós dois já havíamos nos visto em nossos piores momentos. Ambos fomos humilhados publicamente na mesma sala de estar. Ambos descobrimos que nossos instintos estavam certos o tempo todo. Marcos me contou sobre anos de assistir ao rosto de Júlia se iluminar quando Ricardo ligava ou mandava mensagem. Sobre expressar desconforto com a amizade deles e ser dito que ele era muito sensível, muito ciumento, incapaz de lidar com relacionamentos adultos maduros. Sobre a lenta erosão da confiança que acontece quando alguém constantemente faz você duvidar de suas próprias percepções enquanto insiste que você é o único com o problema. Era como ouvir minhas próprias experiências refletidas de volta para mim de um ângulo diferente. Estávamos vivendo pesadelos paralelos em nossos respectivos casamentos, ambos manipulados e ludibriados por pessoas que alegavam nos amar enquanto priorizavam seu caso emocional. Através de amigos em comum e observação ocasional nas redes sociais nos meses seguintes, descobri que Ricardo e Júlia tentaram fazer um relacionamento real funcionar depois que ambos os divórcios foram iniciados. A previsibilidade disso era quase engraçada. Uma vez que a conexão deles não era mais proibida ou secreta, uma vez que eles tiveram que lidar com a logística real do relacionamento em vez de momentos emocionais roubados e mensagens de texto noturnas, a fantasia desmoronou sob o peso da realidade mundana. Eles duraram exatamente 4 meses. Amigos em comum relataram tensões crescentes quase imediatamente. Júlia aparentemente lutou com a situação financeira de Ricardo depois que os acordos de divórcio o deixaram com pouco dinheiro. Ricardo descobriu que a necessidade constante de atenção e validação de Júlia, que parecia cativante quando direcionada a ele à distância através de mensagens cuidadosamente selecionadas, se tornou exaustiva quando era sua responsabilidade em tempo integral gerenciar. O relacionamento que parecia tão especial e profundo quando conduzido através de mensagens de texto e almoços secretos acabou sendo principalmente uma ilusão quando forçado à existência diária. Eles terminaram em silêncio, sem a explosão dramática que havia marcado o fim de seus casamentos. Apenas um triste definhamento que provou o que eu suspeitava o tempo todo. O que eles tinham não era amor ou conexão profunda.
Era a emoção dos casos emocionais e a validação de ser a prioridade secreta de alguém. O conhecimento de que o relacionamento de Ricardo e Júlia havia implodido de forma tão espetacular depois de tudo o que eles arriscaram me deu uma estranha sensação de encerramento. Não satisfação exatamente. Embora houvesse um elemento de vingança, mais como confirmação de que meus instintos estavam corretos o tempo todo. O que eles tinham não era a conexão profunda e transcendente que Ricardo havia defendido tão ferozmente. Era fantasia e escapismo disfarçados de amizade. E não conseguia sobreviver à exposição à realidade comum. 6 meses após aquela explosiva noite de sábado na casa de Júlia, eu estava sentada no escritório de Victoria, no centro, assinando os papéis finais do divórcio. O sol da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras sobre a mesa de conferência polida, onde os documentos estavam espalhados em pilhas organizadas. Victoria havia negociado um acordo que era mais favorável do que eu esperava. Ricardo concordou em dividir nossas economias igualmente, me deixar ficar com o apartamento já que o contrato de aluguel estava apenas em meu nome e até pagar metade das minhas taxas legais. Victoria suspeitou que sua generosidade incomum decorria do desejo de encerrar o processo rapidamente, antes que mais detalhes de seu relacionamento com Júlia se tornassem registro público. Seus colegas e familiares já estavam fazendo perguntas desconfortáveis sobre por que seu casamento havia terminado. Prolongar o divórcio apenas convidaria a mais escrutínio que ele não podia pagar. Assinei meu nome página após página, observando minha assinatura me transformar legalmente de volta em apenas Clara Dantas, sem nome composto, sem laços legais com Ricardo restantes, exceto por esses documentos finais que seriam arquivados em algum arquivo do tribunal. Cada assinatura parecia fechar uma porta que eu estava tentando fechar por meses, mas que continuava sendo mantida aberta pelas tentativas de Ricardo de reconciliação e manipulação. Quando assinei a última página, Victoria sorriu e estendeu a mão. Parabéns, você está oficialmente divorciada. Apertei a mão dela, peguei minhas cópias da papelada e saí do escritório dela carregando uma pasta que encerrava oficialmente um capítulo da minha vida e começava outro. Eu esperava que este momento fosse mais pesado, mais triste. Eu esperava pelo menos algum eco de luto pelo casamento em que eu acreditava, o futuro que eu havia planejado, o amor que eu pensei que compartilhávamos. Em vez disso, me senti mais leve do que eu me sentia há anos, como se finalmente tivesse removido um casaco de inverno pesado que eu estava vestindo por tanto tempo que havia esquecido como era se mover livremente. O sol da tarde parecia mais brilhante enquanto eu caminhava para o meu carro, mais quente na minha pele, carregando o tipo de promessa que vem com novos começos genuínos. Meus encontros semanais para café com Marcos continuaram durante o processo de divórcio. O que começou como apoio mútuo entre duas pessoas que sobreviveram a traições semelhantes, evoluiu gradualmente para algo mais complicado e interessante. Nós nos encontrávamos todas as quartas-feiras à tarde no mesmo café no centro, um lugar pequeno com móveis descombinados e arte local nas paredes. No início, nossas conversas se centravam em processar o trauma que havíamos experimentado. Nós comparamos anotações sobre táticas de manipulação que nossos cônjuges usaram, trocamos histórias sobre bandeiras vermelhas que havíamos ignorado e encontramos conforto em sermos compreendidos por alguém que havia vivido o mesmo pesadelo específico. Mas em algum momento, por volta do 3º mês, notei que nossas conversas estavam mudando. Falávamos menos sobre a dor do passado e mais sobre as vidas presentes e possibilidades futuras. Marcos mencionou uma promoção em seu escritório de contabilidade que veio com novas responsabilidades que ele achava genuinamente empolgantes. Eu falei sobre um cliente de design freelancer que me deu liberdade criativa que eu não experimentava há anos, me deixando experimentar conceitos que eu estava muito cautelosa para tentar antes. Descobrimos interesses compartilhados que não tinham nada a ver com nossos casamentos fracassados. Ambos amávamos filmes antigos em preto e branco dos anos 40 e 50, aqueles com diálogos inteligentes e cinematografia que parecia arte. Ambos preferíamos trilhas de caminhada que eram ligeiramente difíceis de encontrar, aquelas que exigiam pesquisa e esforço,
mais recompensavam você com solidão e vistas que trilhas mais populares não podiam oferecer. Ambos apreciávamos manhãs tranquilas onde o silêncio parecia confortável em vez de estranho, onde você não precisava preencher cada momento com conversa. Em uma quarta-feira à tarde, no início da primavera, Marcos sugeriu que nos encontrássemos para jantar em vez de café. Algo sobre a maneira como ele perguntou deixou claro que este era um tipo diferente de convite, uma mudança de apoio amigável para algo mais intencional. Tem um novo lugar italiano que abriu no centro, ele disse, sua voz carregando um toque de nervosismo que eu achei cativante. Pensei que talvez pudéssemos experimentá-lo juntos, se você estiver interessada. Olhei para este homem quieto que havia sobrevivido à mesma traição que eu, que entendia sem explicação como era ser manipulado e ludibriado por alguém em quem você confiava. Ambos estávamos cautelosos em nos envolvermos em algo sério. Ambos carregando danos que levariam tempo para curar. Mas havíamos construído algo honesto entre nós ao longo desses meses de conversas de quarta-feira à tarde. Uma base construída, na verdade, em vez de ilusão, no entendimento genuíno em vez de fantasia. Eu gostaria, eu disse. Nós levamos as coisas devagar, ambos conscientes de que a confiança se reconstrói gradualmente depois de ser completamente demolida. Mas a fundação parecia diferente desta vez, sólida de maneiras que meu casamento com Ricardo nunca tinha sido. Eu encontrei Ricardo inesperadamente em uma tarde de sábado, cerca de 8 meses depois que nosso divórcio foi finalizado. Eu estava na seção de hortifruti do supermercado, procurando por um saco de maçãs orgânicas, quando outra mão alcançou o mesmo saco exatamente no mesmo momento. Nós dois recuamos, começamos a pedir desculpas, então nos reconhecemos. Ricardo parecia diferente da última vez que o vi, mais velho, de alguma forma mais desgastado. Novas linhas haviam se formado ao redor de seus olhos e boca, do tipo que vem do estresse e de realizações difíceis, em vez de risadas. Seu cabelo tinha mais fios grisalhos. Ele havia perdido peso, mas não de uma forma saudável. Mais como se tivesse parado de se importar com refeições regulares. Ficamos ali, desconfortavelmente por um momento, ambos segurando vegetais que não queríamos mais. Nenhum de nós tinha certeza de qual era o protocolo para encontros inesperados com ex-cônjuges na sessão de hortifruti. Clara, ele disse finalmente. Como você está? Mantive minha resposta simples e honesta. Estou bem. Trabalhando em alguns projetos de design interessantes, aproveitando o apartamento, construindo uma vida que parece certa. Ricardo assentiu, algo que poderia ter sido felicidade genuína cruzando seu rosto. Fico feliz que você esteja bem. Ele parecia querer dizer algo mais significativo, lutando com palavras que não se formavam. Finalmente, ele falou baixinho, quase suave demais para eu ouvir por cima do barulho ambiente do supermercado. Eu cometi erros. Muitos deles. Eu lidei mal com o nosso casamento. Eu queria ter escutado quando você tentou me contar a verdade sobre o meu relacionamento com Júlia. O pedido de desculpas era real. Eu podia ouvir isso, mas veio tarde demais para mudar qualquer coisa entre nós. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Alguns danos não podem ser desfeitos. Eu apreciei o reconhecimento, mas não senti nada além disso. Sem raiva mais, sem mágoa, apenas o reconhecimento de que esta era uma pessoa que eu costumava conhecer que me ensinou lições importantes sobre limites e autoconfiança. Eu agradeço por você dizer isso, eu respondi. Houve uma pausa. Então perguntei, porque alguma parte de mim estava curiosa sobre como a história deles terminou. Como está Júlia? A expressão de Ricardo se fechou imediatamente, seu rosto se desligando de uma forma que me disse tudo o que eu precisava saber antes que ele falasse. Nós terminamos meses atrás. Acontece que o que tínhamos não se traduziu bem em um relacionamento real quando não era mais secreto. Ele riu sem humor. Estou morando em um apartamento tipo estúdio do outro lado da cidade, trabalhando no meu próprio processo de descobrir quem eu sou fora da fantasia que eu vinha mantendo. Nós nos separamos cordialmente depois disso, ambos conscientes de que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Elas só podem ser reconhecidas como parte da paisagem que nos moldou em quem quer que nos tornemos em seguida.
Hoje, eu moro em um apartamento que não carrega mais nenhum vestígio de Ricardo ou do nosso casamento. Eu redecoração completamente após a finalização do divórcio, apagando lembretes visuais e substituindo-os por escolhas que refletem apenas o meu gosto e preferências. As estantes abrigam romances que eu realmente quero ler, em vez de títulos impressionantes que Ricardo achava que deveríamos exibir. As paredes apresentam obras de artistas locais, cujo trabalho fala comigo, em vez de peças escolhidas para impressionar convidados. Os móveis estão dispostos para o meu conforto e vida diária, em vez de entreter casais que eu nunca quis receber. O silêncio aqui não é solidão, é paz. O som de uma vida recuperada, de limites respeitados, de verdade falada sem desculpas. Marcos e eu ainda estamos levando as coisas devagar. Ainda reconstruindo a confiança que foi demolida em nossos casamentos anteriores. Mas o que estamos construindo parece diferente desta vez. Honesto em vez de encenado, baseado no respeito em vez de manipulação. Construído entre duas pessoas que entendem o valor da verdade porque ambos pagamos o preço por viver em mentiras. Eu penso naquela noite às vezes, aquele pedido de desculpas explosivo que detonou múltiplas vidas na sala de estar cuidadosamente encenada de Júlia. Parte de mim ainda se pergunta se eu poderia ter lidado com isso de forma diferente, mais privada, com menos devastação pública para todos os envolvidos, mas principalmente eu entendo que algumas verdades precisam ser ditas em voz alta. Elas precisam ser testemunhadas por todos que foram afetados pelas mentiras. Ricardo queria que eu me ajoelhasse e pedisse desculpas por ferir os sentimentos de Júlia. Eu dei a ele exatamente o que ele exigiu. Eu apenas me certifiquei de que o pedido de desculpas revelasse toda a verdade desconfortável que ele estava trabalhando tanto para esconder. A moral se cristalizou claramente ao longo desses meses de reconstrução. Nunca force um pedido de desculpas de uma mulher que fala a verdade, porque mulheres como eu não pedem desculpas por ver claramente. Pedimos desculpas por ficarmos em silêncio por tempo demais, e quando finalmente falamos, queimamos toda a mentira cuidadosamente construída. Ricardo aprendeu tarde demais que forçar alguém a se desculpar é uma vitória apenas se você controlar pelo que eles estão se desculpando. Eu não me curvei diante da verdade. Eu a usei como arma. E ao fazer isso, eu recuperei minha vida, minha dignidade e meu entendimento de que às vezes a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é se recusar a fingir mais. O silêncio em que eu vivo agora não é o silêncio da submissão. É o silêncio da paz, que vem depois que você finalmente para de carregar as mentiras de outras pessoas e começa a viver na luz clara e brilhante da sua própria verdade. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.